Então a igreja celebra hoje com grande solenidade, né, o Natal do Senhor. Hoje, né, 0 horas, foi rezada a missa do galo, da meia-noite. A missa da aurora também foi rezada às 8 da manhã. E essa é a terceira e última missa, né? A igreja pede para que os sacerdotes hoje rezem, né, celebrem 3 missas. Santo Tomás, não é, fala que essas 3 missas simbolizam a geração eterna, não é, de Nosso Senhor. Primeiro foi gerado pelo Padre desde toda a eternidade. Depois foi gerado no tempo, no mundo, no seio da Virgem Maria. E a terceira geração, que representa a última missa de hoje, né, é a geração espiritual nas nossas almas. Nosso Senhor deve nascer e reinar, sobretudo, né, nos nossos corações, na nossa alma, na nossa inteligência, na nossa vontade. Tudo deve ser dirigido por Nosso Senhor. E o Evangelho de hoje é importantíssimo. O Evangelho de hoje, da missa de hoje, é o Evangelho que nós rezamos no final de todas as missas. O prólogo do Evangelho de São João. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mais uma vez São João reafirma a divindade de Nosso Senhor. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus verdadeiro e homem também verdadeiro. Tem a natureza humana e a natureza divina. Se fez homem no seio da Virgem Maria, recebeu, não é, a sua carne, o seu sangue, e ao mesmo tempo era Deus. Vimos no catecismo também no domingo passado, tratamos sobre esse ponto, né? Era necessário que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Nosso Senhor, né, se fizesse homem, viesse a este mundo, né, para nos reconciliar com Deus. Então era necessário que ele assumisse essa natureza humana, porque, por exemplo, né, Deus não pode morrer, Deus é todo poderoso, né? Então, porém, a natureza humana, né, de Nosso Senhor, sim, poderia sofrer, padecer, né, e morrer, enquanto homem, não enquanto Deus. Que posso dizer em geral deste Evangelho, do Evangelho da missa de hoje? Não há nada de mais belo e de mais sublime que este princípio do Evangelho de São João. É em linguagem divina uma teologia incomparável e uma como análise inspirada de todo o Evangelho. É uma profissão de fé. Por isso que no final de todas as missas, a igreja pede, né, que o sacerdote termine a Santa Missa fazendo essa profissão de fé, rezando o princípio, né, o prólogo do Evangelho de São João. Uma profissão de fé na divindade de Nosso Senhor. Porque toda a economia do Evangelho, diz Bossuet, resume-se nisto: o Verbo é Deus eternamente. Fez-se homem no tempo, uns acreditaram nele e outros não. Aqueles que acreditaram são filhos de Deus pela fé, e aqueles que não acreditaram, a si próprios hão de imputar a sua desgraça. Então, Nosso Senhor, ele não começa a existir no tempo. Não nasceu da Santíssima Virgem agora, né? Teve princípio ali. A origem de Nosso Senhor é a mesma origem de Deus Padre. Desde toda a eternidade ele foi gerado. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi criado. Ele foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade. E foi gerado também no tempo. Quando ele se faz homem, aí sim, no tempo ele principia. Começa, digamos assim, entre aspas, né, a existir aqui no nosso mundo. Quando ele nasceu, de Nossa Senhora, aí sim. Mas ele não nasceu, ele não passou a existir ali. Nosso Senhor existia sempre. Estava desde o princípio, desde o começo da criação. Tanto é que lemos no Gênesis, quando Deus cria o mundo, né, e as criaturas, sobretudo o homem, né,
Diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Usa o plural, façamos, nós. Quem? O Padre, o Filho e o Espírito Santo. Então Nosso Senhor está desde o princípio de tudo, de toda a criação e de todos os tempos. E uma outra questão também, né? Nosso Senhor se fez homem aqui no tempo, assumiu sua natureza humana, porém, né, nem todos acreditaram, nem seguiram a Nosso Senhor. Então aqueles que acreditaram são filhos de Deus pela fé. Nosso Senhor passou 30 anos, 33 anos aqui nesse mundo, os 3 últimos anos ensinando a sua doutrina, a sua lei, né? O que ele aprendeu com o Pai, mas nem todos aceitaram. Tanto é que uma parte quis a sua crucifixão e morte. Os judeus pediram a morte de Nosso Senhor e uma pequena parcela o seguiu até a hora da morte. Nossa Senhora estava aos pés da cruz junto com algumas mulheres e o apóstolo São João, o mesmo que escreveu, né, esse prólogo. Então alguns seguiram, outros não. Isso serve de reflexão para todos nós também. Nós estamos seguindo, estamos no número daqueles que seguem a Nosso Senhor, literalmente, né? Não somente de boca, né? Seguir em tudo a sua doutrina, os seus ensinamentos, seguimos. Ou estamos no número daqueles que quiseram crucificá-lo, matar, que o ignoraram, que não aceitaram. Então imagine, Deus envia o seu Filho para nos salvar, né? Ele se faz homem, assume uma natureza inferior, porque vejam, ele estava no patamar, o Senhor é Deus, está acima de tudo. Então ele assume essa natureza frágil, humana, para nos salvar, e nós, em vez de aceitá-lo, rejeitamos. Aplicando-se atualmente também a crise na igreja, vemos isso, né? Aqueles que querem seguir a Nosso Senhor de verdade, né? E aqueles, né, os liberais, os modernistas, que querem forjar para si uma falsa doutrina, uma doutrina nova, independente da lei de Nosso Senhor, é a mesma coisa que desprezá-lo. Quem despreza a doutrina de Nosso Senhor e seus ensinamentos, despreza Ele próprio, Ele mesmo. Então, bastante atenção. Estou seguindo bem a Nosso Senhor, de fato, com toda a minha vida, dou testemunho, não é, do Verbo feito homem, ou não. Esta página do Evangelho, que se lê na terceira missa do Natal, começa e acaba por 2 palavras de profundeza admirável, que resumem toda a teologia católica. E são como 2 sóis radiosos a iluminar o céu e a terra. Pela primeira, em princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Sabemos tudo que Jesus Cristo é como Deus, o que é o Verbo antes da encarnação, né? E pela segunda, et verbum caro factum est, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Descobrimos todo o mistério da encarnação e até que ponto o Verbo de Deus se dignou descer por nós. Então, como nós sabemos no catecismo, né? O céu estava fechado, a porta do céu estava fechada, ninguém podia ir para o céu, ninguém podia se salvar depois do pecado de Adão e Eva, né? Depois do pecado original, acabou, foram expulsos do paraíso e toda essa geração, a nossa geração, não é, nascia já com o pecado original e por conseguinte não podia se salvar. Somente alguns justos se salvavam naquele tempo, aqueles que seguiam a lei natural. Estavam no limbo, né? No limbo dos patriarcas, dos profetas. E Deus se apieda, né? Tem misericórdia da obra que Ele criou e envia o seu Filho único para nos salvar. Por isso que é um mistério importantíssimo, né? O mistério da encarnação e do Natal. Deus tem misericórdia de nós, via que a maioria dos homens se condenava, né? Tanto é que Sodoma e Gomorra, nessas 2 cidades destruídas, a maioria se condenou. Depois, no dilúvio, Deus destruiu toda a humanidade por conta do pecado, né? Então, uma série de consequências. E Deus, tendo misericórdia de nós, vem a esse mundo e o mundo o rejeitou. O rejeitou.
E não somente os judeus, né, rejeitaram o Nosso Senhor, mas a nossa sociedade moderna também renunciou ao Nosso Senhor, renunciou à civilização cristã. O auge da civilização cristã foi a Idade Média, né, onde tivemos os doutores, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, né, era o auge da teologia católica. Na Idade Média, Deus estava no centro do mundo, todo mundo girava em torno de Nosso Senhor. E aí depois o mundo começa a rejeitar mais uma vez. Foi rejeitado no princípio, pedindo a sua morte. Depois o catolicismo triunfa, não é? E domina todo mundo, converte o Império Romano, Constantino, e o mundo inteiro, então começam as missões e tudo, o mundo se torna cristão católico, e depois começam de novo a não quererem mais que Nosso Senhor reinasse na nossa sociedade, né? E aí vem, né, as reformas, né? Reforma protestante, Revolução Francesa, né? A renascença pagã, volta do paganismo e uma série de problemas, né? Comunismo, revolução, né, industrial, todo esse tipo de problemas vem até hoje. O modernismo, o liberalismo, tudo isso são uma inspiração, né, diabólica contra Nosso Senhor e a sua doutrina. Então nós rejeitamos a Deus de diversas formas, seja por meio dessas revoluções, né, que acabaram de destruir a sociedade, a civilização cristã, como também no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, de ser. Dificilmente hoje você... É uma forma de ateísmo também na sociedade, de rejeitar a Deus. Em princípio, no princípio, no começo, porque se fala aqui do começo ao tratar daquele que não tem começo, né? Se Deus não tem começo nem fim, né? Por que dizer no começo? São João usa esse termo, no começo, no princípio, não é? Se Nosso Senhor existe desde toda a eternidade, não teve começo e não terá fim. É para dizer que Ele era no começo, Ele estava no começo, desde a origem das coisas. Não começava, não era criado, mas era já desde o infinito. No princípio, pois sem princípio e antes de todo princípio, isto é, desde toda a eternidade, era aquele que é e subsiste sempre o Verbo. Não que ele teve princípio, mas que ele esteve desde o princípio, presente. Como eu disse, por exemplo, no Gênesis, na criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele ali já estava. Era. Esta palavra denota permanência continuidade sem fim. E por isso o evangelista vai repeti-la 4 vezes, uma após outra. Continuidade. Verbum, quer dizer, verbo do latim, na linguagem teológica e divina, este termo significa a palavra increada, pela qual Deus se conhece interiormente e se revela ao mundo, a imagem substancial do Pai, o esplendor da glória divina, o Filho de Deus, o Verbo, por isso que chamamos o Filho a Verbo, damos esse termo, né? Que quer dizer segunda pessoa da Santíssima Trindade, o esplendor da glória divina, Filho de Deus. Notai a gradação deste primeiro versículo. Contém 3 preposições que são 3 dogmas da nossa fé. Primeiro, em princípio era verbo, no princípio estava o verbo, ou seja, desde o começo já estava Nosso Senhor. Portanto, o verbo é eterno, né? Não é uma invenção humana, não é um simples personagem histórico, ele é. Depois, et verbum erat apud Deum, né? E o verbo estava junto de Deus. Portanto, o verbo goza de uma personalidade distinta, é diferente, né? Ele estava com Deus, junto de Deus. E terceiro, et Deus erat verbum, e o verbo era Deus. Logo, o verbo é consubstancial ao Pai, é da mesma substância de Deus, ou seja, da mesma substância divina.
E a essência divina, Ele própria como a do Pai. Né? A mesma substância, a mesma essência de Deus Padre tem o Deus Filho. Credo, adoro e amo. Então são termos, né, da teologia, né, dogmática e também da filosofia, que às vezes cansam um pouco para os fiéis, né, tudo isso para explicar e dizer que nosso Senhor é Deus, pura e simplesmente, né, que estava junto de Deus desde toda a eternidade, foi gerado por Deus. Né. O Espírito Santo também procede, não é, do Pai e do Filho, geração também, desde toda a eternidade. Né. Ou seja, né, 3 pessoas, um único Deus. É um outro grande mistério, né, da nossa fé, a Santíssima Trindade. Tudo isso para meditar, não é, nesse grande mistério dessa festa que nós celebramos hoje. Algo impossível, nunca houve isso no mundo, um Deus que se fizesse homem. Né? Somente nos contos de fadas dos pagãos, não é, da Grécia Antiga, não é, que eram super-heróis, não é, os deuses gregos. Não é? Porém, deixa de ser essa ficção. Deus tem misericórdia desses pobres ignorantes, dos pagãos, e envia o seu Filho único para nos salvar, um grande milagre. E quantas seitas hoje, e mesmo no modernismo, na religião modernista, eles não creem mais que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nas universidades, nas escolas também, as pessoas têm nosso Senhor como um personagem histórico, uma figura, César, Nero, não sei quem, Jesus Cristo, como se fosse uma pessoa qualquer. Não tem a mínima noção de quem é. Estamos tratando do próprio Deus que veio nos visitar. E boa parte, mesmo dessas religiões protestantes também, não creem que nosso Senhor é Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo, quem é Jesus Cristo? É um anjo. Não tem noção nenhuma de nada. Ou foi uma pessoa, foi um personagem importante e habita entre nós, viveu entre nós, operou grandes milagres. Basta ler a Sagrada Escritura e mesmo na Bíblia, no final, os evangelistas ainda dizem, e tinham tantos outros milagres que, se a gente for colocar aqui, vai fazer um livro enorme de tanto milagre que fez nosso Senhor. Isso daqui é o mínimo, algum resumo do que ele fez aqui, do que ele passou, do que ele ensinou. E nós negligenciamos tudo isso. Eu desejo também um santo e feliz Natal a todos, as famílias também aqui, que nosso Senhor possa reinar de fato nos nossos lares, ao menos, já que não pode reinar na sociedade, no estado laico, pagão, maçônico, ao menos que reine nos nossos lares, nos nossos corações, na nossa casa, e que nós possamos manter essa tradição sempre viva. Um outro detalhe também que eu estava comentando sobre essa questão nas pessoas que é amigo secreto, Papai Noel e ceia, as famílias não se reúnem mais. Era uma tradição. Vamos à missa do galo, era tradicional, a missa da meia-noite, e bem depois da missa, uma confraternização, etc. Depois, após a missa. E a família toda se reunia, você tinha a oportunidade de encontrar, se confraternizar e tudo, acompanhar como é que estão as coisas. Hoje não, acabou tudo e vai acabando. Essas tradições vão todas sendo abandonadas completamente. Assim, abandonando essas tradições, esses ensinamentos, por conseguinte, nós vamos abandonando o próprio Deus. Tanto é que trocaram Nosso Senhor pelo Papai Noel, pela árvore de Natal, seja lá qualquer coisa, e as pessoas não percebem mais disso, não têm noção nenhuma de nada, dessa grandiosidade que nós celebramos o nascimento. São as grandes festas importantíssimas, o Natal e depois a Semana Santa, porque o ano litúrgico é todo voltado para a vida de Nosso Senhor. Então ele nasce, depois tem todo o processo da vida praticamente escondida também, às vezes de trabalho com São José na Sagrada Família, e depois, os 3 anos da sua última vida, começa a pregar, a ensinar, e depois é traído por Judas e os judeus também querem a sua morte. Então, na Semana Santa já é todo esse processo da vida de Nosso Senhor, de todo o seu padecimento, seu sofrimento, até a sua crucifixão, morte e ressurreição. Então as pessoas a vida de Nosso Senhor não interessa. Como eu costumo dizer, todo mundo sabe da novela, da vida da novela, ou do vizinho, ou de todo mundo,
mas não conhece, né, a vida de Deus, a vida de Nosso Senhor. É triste, né? Então serve de meditação para nós, né, não dar tanta importância às coisas do mundo, né, às modas, às coisas que o mundo faz, mas prestar atenção, né, na nossa vida espiritual, né, no que nos compete como cristãos católicos, né, o que verdadeiramente nos interessa, que é crescer na intimidade para com Deus. As pessoas não rezam, as pessoas não se confessam, as pessoas não comungam, né? Ninguém quer saber de nada mais da religião. E vão morrendo assim, né? Gerações e gerações de famílias vão passando, os pais já não ensinam mais nada aos filhos, o catecismo, a doutrina católica, não passam mais essas tradições, esses costumes católicos, e quem vai substituindo então os costumes católicos? Os costumes do mundo. Festa, bebedeira, dança e bobagem. E a vida espiritual, zero. Ninguém cuida mais da alma, somente do corpo, né? O corpo é o que interessa, mas o espírito, zero. Então desejo um feliz e santo Natal para todos, que Nosso Senhor de fato reine nas nossas vidas, nos nossos lares, que possamos ser de fato testemunhos autênticos, não é? Sal da terra e luz do mundo, como eu digo, não é? Exemplo. De modo que todo mundo saiba, aqui mora uma família católica, né? Eu sou católico apostólico romano, eu sigo a Nosso Senhor, né? Verdadeiramente, e não somente de aparência, né? Ou de fantasia. E assim, Nosso Senhor vai nos dando graças cada vez mais. A Santíssima Virgem também, Nossa Senhora está presente sempre, né? Na vida de Nosso Senhor. Não tem como falar de Nosso Senhor Jesus Cristo sem falar da Santíssima Virgem. Desde o princípio, já no presépio ela estava lá, contemplando, não é, a Nosso Senhor. E eu costumo sempre comentar também, fazer esse comentário, né? Estava vendo, às vezes passam, né, esses filmes sobre Natal, né, o nascimento de Nosso Senhor, e mostram Nossa Senhora como uma mulher bem qualquer, que sente dores durante o parto, né, e aquela dificuldade toda. O nascimento de Nosso Senhor não tem nada a ver com o nascimento, né, de uma criança comum. Inclusive até o seu próprio nascimento foi miraculoso. Como vocês sabem, né, Nossa Senhora não pecou, não teve o pecado original, por isso que ela é Imaculada Conceição. Desde a sua concepção ela foi imaculada, sem mancha de pecado, né? Porque uma pessoa que tem pecado, ou uma pessoa que vivesse, né, sobre o domínio do demônio, que o pecador é isso, né, um escravo do demônio, ela não poderia ser a mãe do Filho de Deus, né? Então Nossa Senhora foi preservada desde a sua concepção. Então ela tem os mesmos privilégios que tinham os nossos primeiros pais no paraíso, né? No começo, né, Adão e Eva, por exemplo, não morriam, né, viviam em graça habitual, né, tinham esses dons infusos, não trabalhavam, não tinha dor, não tinha sofrimento. No paraíso não tem nada disso, como nós temos hoje, né? Tudo que nós temos hoje, temos que trabalhar, suar, né? A mulher, né, tem de ter as dores do parto, tudo isso são consequências do pecado original, mas isso não existia no princípio, no começo. Então Nossa Senhora, por ser preservada, não é, do pecado original, ele nunca ter cometido pecado, não poderia também sentir as dores do parto, né? Então o próprio nascimento do menino Jesus, né, no estábulo, né, porque foi-lhe negado a estalagem, né, não tinha mais vaga na hospedaria, então eles ficaram no lugar onde ficavam os animais, e ali teve o lugar do parto miraculoso, né? Nosso Senhor, né, alguns teólogos falam que se encheu de luz completamente o lugar, o presépio, e o menino Jesus aparece milagrosamente nos braços da Santíssima Virgem. E tem um outro autor que comenta também, né, porque os céticos hoje não acreditam nos milagres, né? E tem um autor que comenta que, da mesma forma que um raio de luz, né, ultrapassa, né, através de um cristal ou de uma janela, de um vidro, né, da mesma forma também, né, o menino Jesus, né, chegando o tempo, né, os 9 meses, a gestação, tudo isso, né, aparece milagrosamente nos braços da Santíssima Virgem, né? E é assim, até o nascimento dele é milagroso. Então tudo na vida de Nosso Senhor reflete milagres. E se o homem moderno não acredita mais, não crê nesses milagres, na vida sobrenatural, né, vive segundo somente a natureza humana, as coisas humanas.
como os animais, não como os seres racionais. Então tudo isso serve de meditação no nosso dia a dia, não é? As meditações também de Santo Afonso são importantíssimas, não é? Para a gente meditar em casa. Tem outros autores também importantes que tratam da vida de Nosso Senhor, e os católicos devem se aplicar a isso, conhecer, esquecer as coisas do mundo, essas leituras porcarias que tem aí, a vida dos outros, não nos interessa. O que nos interessa é Deus e a vida espiritual, sobrenatural. É o alimento da nossa alma, né? Da vida interior. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.